69.2. Talvez não haja nada mais banal em nossas vidas do que o ter, e por isso surpreende que tão pouco tenhamos meditado a seu respeito. 69.5. Toda posse tem um sentido, aumentar o que possui, ou melhor, o suposto possuidor. Essa questão de não haver talvez nada mais banal em nossas vidas do que o ter e não o percebermos é aquela questão que eu menciono no começo sobre a proximidade da catarata, enfim. 69.17. Só quem se possui sabe ter algo externo sem ser por isso possuído. Essa me parece uma das consequências desse pensamento, desse tipo de pensamento, que me parece até um pouco natural, que aquele que se possui, que aquele que aprende a possuir-se, aprende também um outro tipo de relação com as coisas, um outro tipo de posse, menos escravizada, menos dependente. De modo que me parece ser menos protético aquele que desenvolve um sentido superior de possuir-se. Então, me possuo, aprendo a me possuir, sendo-me, e essa posse de si redimensiona o meu modo de possuir coisas. De repente, as minhas ânsias diminuem, as minhas ânsias relacionadas a buscas excessivas, né, por aquilo que está fora de mim. 69.19.3. Costumamos pensar que o homem evoluiu, progrediu, e para tanto argumentamos que nossas criações são mais aperfeiçoadas aos nossos intentos do que os instrumentos dos homens antigos. As bengalas mudaram, mas o anseio por apoiar-se é o mesmo. Então a nossa noção de progresso ela está muito vinculada a esse tipo de argumento. As coisas melhoraram, a tecnologia modificou nossa vida, nosso cotidiano, e isso meio que se tornou um sinônimo de progresso. Ou seja, é como se o fato das coisas terem progredido, isso representar que nós progredimos. Mas me parece que nos tornamos mais subservientes, mais dependentes, com mais furos, com mais aberturas para as coisas. E não me parece uma noção muito, enfim, apropriada de progresso. (80) A contemplação é o estado mais puro e mais alto que o ser humano pôde atingir até hoje. É um ato de mergulho no qual não há e não pode haver interesse, ao menos não o interesse utilitarista ao qual estamos acostumados, de querer porque faz bem, de buscar porque é bom, etc. Do contrário, já não seria contemplação. Trata-se, portanto, do interesse de tornar a si mesmo esplêndido. Quando trabalhamos, queremos um salário, uma paga. Quando amamos, as mais das vezes queremos o amor de alguém. Mas quando contemplamos o que queremos e cada vez mais é contemplar. A faixa vermelha no céu, sobre a serra e sobre o mundo, um crepúsculo especial, e no alto o céu já está escuro, dá para ver a lua crescente, crescendo para toda a vida. E tudo é tão majestoso, mas não é possível esperar nada disso. Esperar seria uma troca, um escambo, repito, não uma contemplação.
Quando contemplamos, há uma conexão entre o objeto contemplado e nós, de tal forma que um se torna a extensão do outro, mas sem que se espere por isso, sem que isso seja uma meta. Não se trata, portanto, de uma extensão protética. Contemplar é estender-se sem ter. Contemplar deveria, talvez, enfim, ser a nossa grande missão, por assim dizer. De tal maneira que em nossas ações passasse a existir esse jeito maior de agir. Que quando amássemos não esperássemos o amor. Que quando ajudássemos não anelássemos pela gratidão. Que ao viver não esperássemos nada da vida e sustentássemos esse olhar superior. Essa forma de ver advinda de uma alma que se soltou dos vínculos da dependência, dos vínculos que a atavam a peças que a completavam e que a faziam esvaziar-se cada vez mais e tornar-se imprópria. 80.1 Contemplamos como inventores, Nietzsche. Sim, pois a contemplação só pode ser uma criação. Eu quero falar um pouco sobre a contemplação. Quando contemplo o pôr do sol, torno-me maior, estendo-me sem possuir o pôr do sol. Quando leio um livro, um romance da Clarice Lispector, ele me aumenta, eu o contemplo, mas eu não o possuo. Eu posso possuir digamos, o aspecto material do livro, mas o que me faz aumentar a contemplação do seu conteúdo, isso eu não possuo. Ou se possuo, é uma posse diferente das posses protéticas, é uma posse interior. Me parece nesse sentido que a contemplação é um ápice da nossa espécie. Para mim, não preciso que haja uma concordância, mas me seduz a ideia de que a contemplação ela nos traz uma outra forma de crescimento. E a contemplação ela está não somente ao alcance de todo mundo, ao que me parece, mas a fazemos, a praticamos, enfim, todo dia. Então, quando uma pessoa nos seus afazeres depara-se com uma imagem que desperta nela um sentimento estético, essa contemplação que a arranca, digamos, da sua situação, do seu cotidiano, a faz crescer. Nesse sentido, me parece que a contemplação é um elemento também de desprotetização, que quando contemplo, por encontrar uma outra forma de crescimento minha, é como se fosse um elemento oposto, contrário, antagônico à questão protética possessiva. Mas há um elemento aí a ser considerado. Eu não consigo pensar que precisamos sair da vida para contemplar. As chamadas vidas contemplativas, que muitas vezes estão associadas a uma determinada visão religiosa, essa vida contemplativa me parece que, paradoxalmente, não tem contemplação. Não acredito numa saída da vida para contemplar. E aí a pessoa ficaria num estado perpétuo de contemplação. Né? Mas acredito na contemplação diária. Na pessoa que tem a capacidade, por exemplo, de contemplar, de dizer que contemplou Deus, por exemplo, contemplando uma criança, uma pessoa em sofrimento que pode ser auxiliada, enfim.
Acredito na contemplação nesse sentido, quando ela nos extrai do que estamos fazendo, sem por isso nos afastar da vida. Pelo contrário, talvez ela nos coloque de um modo diverso na vida. Eu não paro necessariamente para contemplar, mas a contemplação ela acontece no meu viver. É claro que há momentos em que eu paro para contemplar uma tela, em que eu vou escutar com atenção uma música, em que eu vou ler com cuidado um livro. Mas eu quero dizer que mesmo assim a contemplação ela vai acontecendo no viver. Não é o fato de eu ficar uma hora diante de uma tela que vai significar que eu estou contemplando. Eu posso estar fazendo um estudo especializado que razoavelmente pode envolver a contemplação. Mas muitas vezes apenas estar diante de uma obra não significa contemplar. A pessoa entrou no Museu Van Gogh, a pessoa esteve diante da Mona Lisa, mas saiu maior? Ou estar lá foi mais uma prótese? Olha como é diferente. Eu estou diante da Mona Lisa, mas isso funciona, digamos, como um aumento de mim por um ato contemplativo ou um aumento de mim por um ato protético. Há uma diferença bastante significativa. A pessoa pode ter uma tela do Picasso em sua casa e pode ver na tela um mero objeto de negócio, enfim, né? Isso é uma outra questão, não entra-se no mérito disso. Mas contemplar é um ato diverso do ato possessivo. Eu aumento, mas é um outro aumento, é um aumento meu, de mim, um aumento interior. Noventa e cinco. Da venda de si. A venda de si começa na prótese. Primeiro alguém faz de algo seu complemento, de uma pedra, de um carro, de uma casa, de uma pessoa, de uma imagem. Ao fazer, portanto, de um objeto sua própria subjetividade, o sujeito-objeto se equivale a tudo aquilo que o complementa. Se um carro é vendível, ele é vendível. Se uma casa pode ser posta a aluguel, ele pode ser alugado. Se uma pessoa pode ser objeto de satisfação, ele pode ser só um corpo que agrada. Se uma imagem pode ser uma miragem, então ele pode ser uma grande farsa, e é. Um adendo. Em resumo, vidas baseadas no ter são menos livres do que vidas baseadas no fazer ou no ser, e, no interesse da ação, as pessoas sujeitas à excitação espiritual jogam fora propriedades como outros tantos trambolhos. Só os que não têm interesses privados podem seguir um ideal ininterruptamente. William James. Outro adendo. Então meu coração também pode crescer. Entre o amor e o fogo, entre a vida e o fogo, meu coração cresce 10 metros e explode. Ó vida futura, nós te criaremos. Carlos Drummond de Andrade. Encerrei então essa primeira parte do livro, Grito de Sobrevivência. Acredito que foi suficiente para causar um certo interesse naquele que pretende conhecer um pouco mais sobre esse pensamento. Eu tento deixar claro que não existe uma lição nisso. Eu não estou dizendo, vive-se assim, deve-se viver assim. Mas é natural que surjam alguns apontamentos por conta dessa busca por uma sabedoria de vida, naturalmente. E alguns desses apontamentos nos remetem
há um olhar mais apurado sobre a nossa maneira de existir. Quando eu falei como, por exemplo, acerca da contemplação, é para mostrar essa diferença nas nossas buscas por crescimento, no tipo de crescimento, no tipo de progresso que temos buscado enquanto espécie. E nas implicações dessa busca. Não é uma mera busca por crescimento, não é um mero desejo. Nós já falamos que em outros vídeos que às vezes o meu desejo de crescimento ele legitima a desigualdade no mundo. Eu compactuo, eu concordo com o estado de coisas apenas desejando. O que me ocorre, e a ideia principal desse primeiro capítulo, é que eu queria mostrar que o nosso modo de sobreviver, lá desde dos nossos primórdios enquanto hominídeos, ele não só prossegue, mas esse modo foi aprimorado, com principalmente o aprimoramento das nossas posses. Os nossos objetos foram aprimorados. E hoje o nosso mundo considerado mais evoluído do que em outros momentos, por conta das melhorias nas coisas. E dificilmente, é um ato às vezes muito raro, olharmos para nós e questionarmos o nosso progresso. Eu acredito que eu vou falar um pouco mais disso adiante. Se eu não vou falar nos vídeos, com certeza no livro é levantada essa questão. Então, para encerrar essa reflexão a respeito do ter, ela não é uma reflexão com um intuito moralizante, por exemplo, mas é evidente que todas as ações humanas implicam numa certa visão, ainda que não se diga, de moral, de ética, porque implica numa visão de modo de ser. O meu modo de ser protético implica no estado de coisas do mundo. Se o meu desejo legitima a desigualdade, e esse desejo é um desejo protético, é de se perguntar a respeito desse nosso modo de ser e perguntar se é a única forma de existir. Talvez a grande indagação, a grande provocação desta obra seja essa. É só assim que se pode ser homem? Tudo bem, sobrevivemos por meio das coisas. Ela auxiliou na extração, digamos, da nossa subjetividade. Mas é preciso que nossa subjetividade persista e permaneça presa, atrelada às coisas, no que significaria uma subserviência, uma escravidão, uma dependência cada vez maior? É uma pergunta que surge dessas ponderações. Ó vida futura, nós te criaremos. Isso me parece um bom lema para nos pensarmos, para nos sermos, para trazermos para nós a questão da nossa própria vida.